Glória a Deus, graças a Deus, dose de palavras, você é muito bem-vindo, que nós possamos desfrutar nesta hora de um pouco de dose de palavras, que é muito importante, ter a palavra de Deus em mãos é muito importante, que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, na tua família, que você desfrute esta paz, que você busque esta paz, que você ande nesta paz, que você deseje esta paz que vem do Senhor, que vem do Pai para você, para tua casa, para tua família, no nome de Jesus. E nós estamos nesta série das armaduras de Deus e vamos continuar. Já falamos sobre o capacete da salvação, você se lembra da aula? Da couraça, e hoje nós vamos falar do cinto da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz assim: estáis por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E a gente começa a entender algumas coisas do que o apóstolo Paulo está dizendo das armaduras de Deus, irmãos, porque ele compara as armaduras de Deus como um soldado lá romano que tinha suas vestimentas, e ele traz para o reino espiritual alguns dos utensílios de lá, para a gente poder entender um pouquinho as armaduras de Deus. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho da cinturão da verdade. Eu acho que esse é um dos objetos mais assim, né, descritos, mais difícil da armadura, porque temos que falar a verdade, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e as coisas velhas se passaram, inclusive a mentira. E às vezes a gente é pego em mentiras que nós precisamos examinar a nossa vida, porque a mentira, ela se torna um costume da terra, não é? Alguém te liga, fala que eu não tô, e você tá. Talvez você poderia falar de uma maneira assim para te ajudar, para me ajudar, podia ser falar assim: fala que eu não estou disponível para falar com a pessoa agora, não é? Muitas vezes a gente não aprendeu essa outra parte aí. Então você pode falar isso. Você de repente está ocupada, porque ninguém fica à toa, não é? E não está disponível para falar com a pessoa naquele momento. Mas, falando sério agora, a mentira é uma das coisas que a gente precisa aprender a falar a verdade, deixar realmente a mentira e falar aquilo que é verdadeiro. E aí em Efésios mesmo, no capítulo 4, versículo 25, está dizendo assim, olha, vamos ler o 24. E vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o novo homem, ele vai ser criado em verdadeira justiça. Lembra que nós falamos da couraça da justiça e santidade. Então já vai entendendo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bom, então eu preciso me alinhar para que eu possa estar falando a verdade. A verdade, muitas vezes, ela é um pouco complicada, vamos dizer assim, né? Porque se você fala assim, mas eu vou dizer a verdade, eu vou me complicar, não é? Marcou alguma coisa lá, não sei com quem. Eu não fui. Não foi por quê? Por quê? Não foi porque eu não quis. Se eu falar isso pra pessoa, a pessoa vai ficar brava, vai ficar chateada, vai ficar nervosa. Então eu vou falar, aconteceu um imprevisto, tá bom? Eu não fui porque eu fui, me chamaram, aconteceu alguma coisa, a gente não explica direito e começa. Mas lá no fundo a gente sabe que a gente tirou o cinto da verdade. Na verdade é assim, né, irmãos? O homem, ele usa a sua calça e ele coloca o cinto. Quase todos os homens usam calça com cinto, né? A mulher, ela não usa tanto cinto com calça, né? Mas ela usa muitas vezes a cinta. Te peguei aí. E a cinta, muitas vezes, pra que ela usa a cinta? Pra deixar tudo arrumadinho, tudo no lugar, a barriga no lugar, não é assim? Às vezes a barriga tá muito esparramada. Então a gente põe a cinta pra, né, dar um negócio mais bacana, um caimento mais legal, porque a gente gosta muitas vezes de se apresentar bonito, se apresentar bacana. Então aí você vai tirar. Quando você tira essa cinta, o que acontece? Você fala, nossa, como eu tô... Meu Deus, eu tô a realidade ali. Então eu preciso realmente colocar a cinta para me sentir mais assim. Mas no reino do Espírito, nós temos que entender o seguinte, que essas armaduras são espirituais. Eu preciso realmente estar com o cinto da verdade.
porque faz parte da armadura de Deus. E nós precisamos realmente, irmãos, entender isso. Pelo que deixai a mentira. Eu tenho que deixar. Eu tenho que falar a verdade. Doa quem doer. Muitas vezes a gente mente pra gente mesmo. Muitas vezes a gente mente pra, sabe, e achar, eu não sei, para as coisas serem mais fáceis muitas vezes. Mas na palavra de Deus tem muita coisa dizendo, irmão, sobre a mentira. Porque como o apóstolo Paulo coloca a verdade, o cinturão da verdade, então a mentira, ela é muito séria para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que querem realmente colocar as armaduras de Deus. Precisa realmente entender isso. Olha só. No livro de Atos, no capítulo 5, o versículo, capítulo 5 em diante, né? Versículo 1. A gente vai ver um casal que realmente mentiu. E isso começou lá na igreja primitiva, que eles mentiram e, né? Vou ler aqui, para não... Atos 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardada não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias ouviu essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram essa palavra. Bom, olha só. O que acontece depois é que a mulher de Ananias vem, Safira, e Pedro fala para ela, viu, quanto você vendeu ali o negócio? E ela pega a propriedade, ela pega e fala. E aí ele falou, você entrou em comunhão com o seu marido, olha, seu marido já levaram o seu marido, agora falando para você também. E ela também morre. Mas uma coisa importante aqui, irmãos, ele fala assim, olha, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retivesse preço da idade? Ele falou, você não devia ter vendido. Na verdade, ninguém pediu para você vender. Você vendeu porque você quis a propriedade. A propriedade é tua. Sendo tua, não era tua, você vendeu, ficava com tudo. Não vinha fazer isso, mentir ao Espírito Santo, falando que vendeu por um tanto e pegado o outro tanto. Por quê? Porque lá em cima tinha um José, que era o Barnabé, que era levita, que era natural de Chipre, e trouxe uma herdade e vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Na verdade, o que acontece? Ananias e Safira ficaram de olho e ficaram, puxa vida, olha lá o que ele fez. Né? Se a gente fizer também, vai crescer o nosso nome vai, nós vamos levar vantagem nisso aqui. Porque, olha, todo mundo vai falar, olha, né, se Barnabé vendeu, por que nós não podemos vender também, não ficar só a fama só com ele? E aí erraram. Por quê? Porque isso custou a vida deles. Porque mentiram. E aí, todo mundo caiu em temor. Foi assim, para todo mundo, uma lição para todo mundo ver o quanto é perigoso a mentira, irmãos. Quanto é perigoso. Então, nós precisamos realmente rever, porque achamos assim, só uma mentirinha, só uma coisinha boba, imagina. Alguns até ousam dizer assim, uma mentirinha santa, imagina. Olha como Satanás, ele vai enchendo a nossa cabeça muitas vezes, a gente não vai percebendo e a gente processa o nome de Cristo e a gente entende quem Jesus é na nossa vida. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Nós falamos que servimos a Ele, que buscamos a Ele, que estamos perto dEle, com mentira. Com mentira até dentro da igreja muitas vezes, porque às vezes é perguntado, nossa, você não veio no culto hoje? E a pessoa começa a falar um monte de coisa que você olha no olho da pessoa e você sabe que é mentira o que ela está falando. Irmãos, a Bíblia diz assim, agora vai Jesus falando. Jesus vai falar, João 8, 44 diz assim, vamos só ler o 43, João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Filho de Deus vai entender a linguagem de Deus. Por que não entendeste a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra.
Vós tende por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, porque não há verdade nele. E tudo quanto ele profere é mentira. Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crestes. Então, olha o que Jesus fala. A gente não pode passar batido nisso. A gente tem que entender isso. E o apóstolo Paulo está dizendo lá no livro de Efésios da mentira, deixai a mentira. E Jesus está falando aqui, olha, porque ele estava realmente pregando ali para o povo. Jesus, quando ele falava. Ele veio para isso. Ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas ele precisava, para fazer tudo isso, ele precisava confrontar e de encontro ao pecado, e de encontro realmente às mentiras que o inimigo estava fazendo com aquele povo. Então Jesus estava dizendo ali na sua missão, para que ele veio, e todo mundo começou, mas você não está tudo errado as coisas que você está fazendo, Abraão, a gente é filho de Abraão. O Senhor fala, mas não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Eu não estou mentindo, eu não estou falando coisas que não convêm. Se você tivesse por pai Abraão, vocês falariam a verdade. E aí eles começaram a colocar Jesus na parede. Jesus já chega, pá, e já fala, viu, vocês têm por pai o diabo, por isso vocês não querem me ouvir. Vocês falam a mentira, vocês proferem a mentira igual ele. Ele é o pai da mentira. Então, é por isso que a mentira, irmãos, ela é abominável aos olhos de Deus. E sabe o que a gente precisa entender? Nós precisamos sair do costume da terra, de mentir para nós mesmos, e depois mentir para as pessoas, depois mentir, e ficamos nessa de mentira, e achamos que está tudo bem. Mas cada vez que nós fazemos isso, nós estamos tirando o cinto e fazendo a nossa própria, e estando, aparece a nossa nudez, e ficamos assim, errados, fazendo coisas erradas, que Deus não quer, andando. Entenda isso no reino espiritual, Eu não posso fazer aquilo que eu quero, você não pode fazer aquilo que você quer mais, mesmo que isso, a verdade muitas vezes pode te causar alguns transtornos, mas é a verdade. Porque se eu começo a falar a mentira, se eu começo a mentir, eu tiro uma das peças principais, que é a armadura de Deus. Pelo que deixar é mentira e falar é verdade um para com o próximo. Irmãos, isso é uma coisa de treinamento. Você falou a mentira, eu falei a mentira, e eu tenho que falar, não, peraí, tô mentindo, não é assim. Foi assim. Porque eu tenho que me acostumar com um novo homem. Isso é guerra, você tá entendendo? Isso é guerra, porque o diabo quer, uma das coisas que o diabo quer arrancar é o nosso cinto da verdade. Ele quer arrancar nossas armaduras. E se ele não consegue arrancar a da salvação, da couraça, muitas vezes, ele vai tentar arrancar a da verdade. Então o apóstolo Paulo fala, viu, falar a verdade um com o seu próximo. Fala a verdade. É assim, precisa ser assim, tem que ser feito. Mas nós aprendemos a falar a mentira. E somos bons nisso. Porque muitas vezes aquela mentira se torna tão real dentro de nós que a gente fala, não fui eu. Já viu aquela criança que ela quebra aquele negócio? A mãe pergunta assim, você que quebrou? Não, mãe, não fui eu que quebrei. Mas foi ela que quebrou. Mas por que ela não quer falar a verdade? Porque a gente... do costume da terra, nós aprendemos assim. Se aquela criança quebrou aquele copo e ela falar que foi ela que quebrou, ela vai apanhar. Então o que ela faz? Não, fui eu. Então nós precisamos aprender diferente, ensinar nossos filhos diferentes, ensinar nossos netos diferente. Não, você vai falar a verdade. Se você falar a verdade, não vai acontecer nada. Só quero que você fale o quê? A verdade. Nós estamos omitindo a verdade com medo das consequências. Não é assim? Mas há um preço a ser pago. E eu preciso falar a verdade. Você precisa falar a verdade. Sabe, quando Pedro nega Jesus, ele estava mentindo. Como que ele pode falar que ele não conhece Jesus se ele andou com Jesus? Por isso que pesou tanto no coração dele. Porque ele fez ali a vontade do diabo. Negando que conhecia Jesus. Negando o único e perfeito Filho de Deus. E quantas vezes nós negamos a Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes? Fazendo coisas
abomináveis aos olhos de Deus. Por quê? Porque deixamos as armaduras. Porque achamos que podemos deixar as armaduras. Irmãos, não caia nessa mentira. Não caia nessa cilada satânica e maligna, aonde você acha que você tem tanto crédito com Deus, que você pode dar uma escapadinha aqui ou ali, dizendo palavras de mentiras para o seu próximo. Que nós possamos nos cair, sabe, nos posicionar, levantar os nossos ombros e declarar: não, eu sou filho de Deus. Filho de Deus vai falar a verdade. Filho de Deus, mas isso é o quê? É um costume. Nós precisamos aprender pelo que deixar a mentira e falar a verdade para com o seu próximo. Eu preciso o quê? Me revestir. Por isso que é difícil, né? Das armaduras de Deus. É porque eu preciso me revestir quando? Todo dia. Eu preciso estar vigiando quando? Toda hora. Por quê? Porque o diabo, ele é o meu adversário. E ele anda ao meu redor. E ele não se cansa. Irmãos, entenda isso. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Então nós precisamos, Deus nos dá poder. E nós não usamos esse poder. Deus nos dá todas as armas que nós precisamos, que está aqui. Mas nós muitas vezes queremos dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Deus é meu amigo. Depois eu peço perdão. Depois... Olha, o que importa é agora. Depois a gente resolve. Eu me saindo bem agora, depois eu peço perdão, eu choro lá, Deus me... Sabe, a gente esquece que Deus é aquele que sabe sondar o nosso coração. E que se eu fizer a vontade... Quem é meu pai? Quem é o teu pai? É o diabo ou é Deus? Se o meu pai é Deus, eu vou fazer a vontade dele, não do outro. Que não é meu pai. Ele não é nada, ele não tem nada para me oferecer. Ele não tem nada para me oferecer que me leve até perto do meu verdadeiro pai. Você tá entendendo? Vai me oferecer coisas da terra, coisas da carne, que eu não posso. Por quê? Porque o meu pai, ele tem o melhor para mim. Porque eu estou em terra agora, estou em carne agora, mas um dia eu não estarei mais. Esse é o problema do ser humano. Ele se esquece que ele está em carne agora, mas um dia ele não vai estar mais. Ele vai ter o corpo revestido, o corpo transformado em glória, entendeu? Porque a carne é pó, ela vai voltar para o pó, mas o nosso espírito, a nossa alma vai voltar para Deus, que é Deus. E ali nós vamos dar conta daquilo que nós vivemos aonde? Na carne. Entendeu? Por isso que eu não posso deixar a minha carne dominar. Eu tenho que deixar o Espírito Santo mesmo tomar a minha vida. E isso é o quê? Um treinamento. Falou mentira? Conserta. Fala, um dia lá eu falei negócio lá, mas era mentira, me perdoa. Perdoa. Mas por que você falou mentira? Caí em tentação. Mas Deus me livra do mal. Me ajuda a não fazer mais isso. Quando a gente faz isso, irmão, nós damos um pontapé no diabo. E falamos: Satanás, você fez eu pecar, mas eu tô me reconciliando novamente com Deus. Você não vai ter poder sobre a minha vida. Tô colocando as armaduras novamente do Espírito. E você vai ver, com o capacete da salvação, com a couraça no teu coração, deixando, sabe, a tua boca falar somente aquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que está dentro do teu coração é bom, é santo, é agradável. Vestindo realmente o cinturão da verdade. Você vai ver realmente que as armaduras, elas vão começar a se ajustar perfeitamente em você. Porque você é filho, porque você é amado, porque você é herdeiro e é co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente falar para o Senhor: Deus, me ajuda a cada dia me revestir das tuas armaduras. No nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta dose de palavras. Obrigado, Deus, porque Tu és bom em todo o tempo. Enche-nos, ó Pai, com a Tua paz, com a Tua graça, com o Teu favor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu filho, a Tua filha, para que todos nós possamos nos estar revestidos com as Tuas armaduras. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até o próximo dose de palavras.